Be your own hero. O que você entende dessa frase? Será que ela quer dizer que nós precisamos ser nossos próprios heróis, de fato? Será que ela quer dizer que nós precisamos ser salvos? Será que há algo do qual nós precisamos ser salvos? Mas, aliás, o que é ser um herói? Será que todo mundo já pode nascer com essa capacidade? Ou será que tem uma diferença entre um heroísmo nato ou um tornar-se um herói? Bem, é sobre isso que vamos falar, a partir dessa camiseta. E eu tive muitas reflexões sobre Boku no Hero, mas indo bastante além disso. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre heroísmo, ou a possibilidade de tê-lo em nossos corações. Meu nome é Thiago Taitz, você está assistindo ao canal Os Panguás, e hoje mais um vídeo do Sofista Prateado, aquele que traz tudo aquilo do mundo geek, hoje em especial reflexões sobre Boku no Hero, o começo de muitas análises. Fica até o final para a gente discutir um pouquinho mais sobre o que essa pequena frase aqui tem de tão especial. Primeiro, um pouco da história da camiseta, que vai fazer um pouco de sentido para você entender como essa frase aqui me pegou de jeito. Eu fui fazer a segunda fase da Unicamp em janeiro de 2022 para filosofia, e no final das contas eu cheguei um dia antes, eu confundia as datas, não era sábado e domingo, a prova era domingo e segunda, então eu cheguei sábado e desisti. Mas antes de ir embora, eu passei na cidade de São José dos Campos, numa loja nerd, com utensílios, roupas e coisas nerds, e eu gosto muito, principalmente de camisetas, porque eu estampo elas como se fossem tatuagens ambulantes que a gente troca sempre, muito fácil. Então eu gosto muito de camisetas. E na hora que eu vi esse All Might bolado aqui, eu não pensei nem duas vezes, até porque era uma camiseta cara, mas mesmo assim fui pedir pro meu pai e compramos essa camiseta. Fez a viagem toda valer a pena. Eu nem reparei muito na frase que estava escrita nela, e desde então tenho usado muitas camisetas e ela está em ótimo estado, uma camiseta muito boa, muito boa. Mas eu decidi então finalmente ler, pensar um pouco sobre esta frase, Be your own hero. Então eu comecei uma primeira discussão sobre o que significa ser o seu próprio herói. E para isso eu quero passar por três questões, né? Primeiro, duas interpretações dessa frase, e então de fato qual delas é a certa. A princípio, a primeira tradução livre, assim, e a primeira interpretação que eu tive foi uma mais negativa, no seguinte sentido: be your own hero, ou seja o seu próprio herói. Não espere alguém aparecer para te salvar. Não espere um outro herói. Não espere alguém aparecer e resolver a situação. Seja você mesmo a pessoa que faça a diferença. E por que isso é, eu diria, negativo? Porque é uma visão um pouco mais individualista. Não é, sejamos heróis, não tem nada junto. É um você que está assistindo, quase como um tio Sam na vida. Então, beleza, a princípio um pouco negativa, porque eu acho que essa versão pessimista e individualista não é muito interessante como para Boku no Hero. Então eu decidi um pouco além e ressignificar essa frase, até porque ela está em inglês, talvez em português seja um pouco diferente. Então pensei numa segunda interpretação mais positiva, que quer dizer o seguinte: Be your own hero, seja você o herói que precisa haver. Não mais no sentido de você se salvar unicamente, né? Seja o seu próprio herói, no sentido de não precisar de ninguém e não contar com a ajuda dos outros, mas seja você o próprio herói no sentido de tomar a frente pelos outros, de realmente se arriscar e tomar a decisão de ser um herói, ao invés de ser sempre só aquele que é resgatado. Ainda está voltado para você, no caso para mim, só que dessa vez um pouco mais extrojetado. Então eu diria que é uma visão um pouco mais positiva, certo? Porque você continua sendo seu próprio herói, mas dessa forma, na verdade, você está sendo também o herói dos outros, ok? Então é uma versão um pouco mais otimista, mas aí eu me pergunto outra vez, será que é isso mesmo que a tal camiseta quer dizer com essa frase? Bem, então agora a gente recorre para o nosso terceiro ponto, que é um pouco de hermenêutica, que é entender realmente o contexto da frase. Nossa, Thiago, você está pensando tanto numa camiseta. É para isso que a gente está aqui, para brisar tanto numa camiseta. Vamos lá? A frase só quer dizer isso. Tem uma imagem do All Might, que quer dizer o quê? A princípio, nada muito significante, né? Temos aqui o herói número 1 do anime, então é como se fosse de fato o tio Sam, um chamado de alguém com autoridade para a gente tomar atitude. Vamos pensar então um pouco, né?
a lógica mais óbvia do que esta frase quer dizer, a gente segue pela construção linguística da frase. Be your own hero. Me parece muito que é a primeira interpretação, a negativa. E eu vou dizer por quê. Se fosse para não ser a alternativa 1, mas a alternativa 2, mais otimista, ao invés de dizer be your own hero, seja o seu próprio herói, a frase poderia ser seja o herói necessário, ou simplesmente seja um herói. Né? A adição do próprio herói torna a frase muito possessiva, muito individualista. No inglês, ao invés de be your own hero, podia ser be a hero, pura e simplesmente, como o próprio apresentado no anime, como eu vou falar um pouco mais tarde. Quando a gente vai para uma outra lógica, a gente pensa na lógica mais óbvia do anime, ok? Que em contrapartida com a lógica mais óbvia da frase. A lógica do anime é claramente a lógica otimista, a alternativa otimista. Então, por que o uso de on, né? Por que o uso de o próprio herói? É mais para dar uma ênfase para aqui, ó, a pessoa que ler a camiseta, né, que estivesse vendo eu vestido com a camiseta, ou eu mesmo ao usar a camiseta, vou entender, né, no seguinte sentido, o seu próprio, então, aquele que lê vai se sentir impactado. Uma coisa é seja um herói, mas você seja um herói, é um chamado unicamente mais direcionado, não tem dizer com a meta do heroísmo, com o objetivo do heroísmo, entende? Mas é um chamado mais direcionado, é mais como uma forma de vocativo, uma ênfase tão somente. E então eu diria o seguinte, eu que visto camiseta ou aquele que lê é capaz de ser um herói. É individualista no sentido do seu chamado, não do propósito para o chamado, entende? Foi um pouco repetitivo, mas é isso. Então, no final das contas, qual que é a minha opinião? Por que eu fico com essa camiseta? Eu não acho que faça muito sentido eu vesti-la de uma forma individualista, até porque quando eu a visto é o outro que está a lê-la. Então, penso muito pelo contrário, penso a alternativa otimista. Acho um pouco exagerado e um pouco utópico, mas é bonito e verdadeiro. Por que é bonito e verdadeiro? Seja o seu próprio herói e salve as outras pessoas. Salvá-las do quê? E se mesmo que tenha alguma coisa, elas precisam mesmo ser salvas? São algumas perguntas que eu me faço. Mas antes de alcançá-las, né, antes de chegar realmente nessas dúvidas, eu ainda me pergunto. Estamos falando sobre sermos heróis, mas o que é necessário para sermos heróis? Tudo bem que esta camiseta faz um chamado, ela me convoca, mas ela não dá as contingências, as diretrizes que eu preciso seguir para saber se eu de fato posso ser um herói, né? Porque esta frase está escrita que de fato eu possa, certo? Então, a segunda discussão. Acabamos de discutir aí o que significa to be your own hero, né? Ser o seu próprio herói. Agora vamos pensar o que é ser herói. E qual a diferença? Aqui é a sutileza. Qual a diferença entre ser herói e tornar-se um herói? Do nada eu tive essa brisa. Qual a diferença entre ser e tornar-se? Por que eu tive ela? Porque eu pensei mais no inglês do que no português. No português, a princípio parece não fazer sentido, mas quando você fala inglês, temos become a hero. Or be a hero. Aqui está escrito be your own hero. Mas também poderia ser escrito become your own hero. Bem, por que eu pensei nisso? A frase original do mangá, também do anime, que também é a trilha sonora da música, é You can become a hero. Você pode se tornar um herói. Às vezes, também está escrito You can be a hero, tão somente. E no próprio mangá, eu estava lendo o primeiro mangá, o próprio Deco, no momento que ele se encontra com o All Might pela primeira vez e descobre que ele tá lá murchinho, ele usa as duas expressões. Então, a princípio, essa é uma brisa minha, não é nada. Então, hermeneuticamente falando, essa distinção não faz muita diferença pro autor, mas para mim faz. Eu quero mostrar para vocês por quê. Vamos lá, vamos pensar então na diferença linguística. Be é ser, come é vir, né? Ir. Então, become é vir a ser. Português, ser, vir. Vir a ser, tornar-se. Tá bem? A diferença entre be e become é ser e tornar-se, ou vir a ser. Vamos destrinchar um pouquinho mais isso.
Primeiro, na prática, como eu disse, na hermenêutica do anime isso não faz diferença. Na vida real a gente também não nota muita diferença. Vou dar um exemplo, se eu digo seja homem ou se torne homem, não há tanta distinção. Parece indicar igualmente que o indivíduo não está agindo conforme o homem e precisa mudar a sua atitude para começar a agir conforme um, certo? Então, se eu digo que eu preciso ou ser algo ou tornar-me algo, na prática eu digo simplesmente que não estou sendo o que eu quero ser e que precisa haver uma mudança para que eu possa ser o que está faltando, certo? Então, independente se eu digo ser ou vir a ser, tornar-me, não tem muita mudança na prática. Mas se formos seguir mais a risco um pouco aqui esta questão da linguagem, a gente vai notar o seguinte: se eu preciso ser, eu tenho que mudar de atitude e começar a agir conforme aquilo que eu já sou. Mas se eu preciso tornar-me, não basta só mudar de atitude, porque tem algo que eu ainda não sou. Então eu tenho que me transformar, tenho que transformar alguma coisa em mim mesmo para poder vir a ser algo. Então vamos repetir. É como se aquele que pode ser, mas não é, tenha apenas que começar a agir. Enquanto que aquele que ainda não é e precisa tornar-se, ele tem 2 passos. Ele não tem só de começar a agir. Ele precisa se transformar em alguém capaz de começar a agir e aí então começar a agir. Entenderam? Quando eu digo seja um herói, eu já parto do pressuposto de que este aqui já tem o que é necessário para ser um herói. Quando eu digo se torne um herói, eu digo que este daqui, ele precisa transformar algo em si para poder começar a agir como um herói. A diferença é um passo a mais. Ser e vir a ser. O que vem a ser precisa tomar um passo a mais. Aquele que precisa ser já deu esse passo. A questão é que este passo é fundamental. Ok? É um passo fundamental. É a diferença entre ser capaz de agir como super-herói, ser capaz de fato ler esta camiseta e partir para a ação, e entre eu simplesmente não conseguir fazer nada para salvar uma pessoa. Então aí fica uma dúvida. Quando a camiseta diz seja um herói, não acho que ela esteja pensando todas essas nuances que eu tenho apresentado para vocês. Mas quando o anime nos diz, eu acho que pensa assim. Todos podem ser heróis ou uns precisam ainda se tornar pessoas capazes de ser heróis? Bem, para saber se todos podem ser heróis, precisamos saber justamente o que é preciso para poder agir como um herói. E este é o enredo, é o ponto principal dos 2 primeiros episódios de My Hero Academia. Boku no Hero, em sua introdução, nos apresenta esse dilema de forma não verossímil, porque é um mundo de super-heróis, mas de uma forma verdadeira sobre como é estar preparado para viver e como é ser capaz do que é necessário para poder salvar pessoas. Mas acho que a gente já falou bastante e isso fica para o nosso próximo vídeo, para o nosso, de fato, primeiro vídeo de análise de Boku no Hero. Tudo isso que eu fiz com vocês, eu acabei até citando My Hero Academy, mas foi só discutir sobre uma camiseta. Só discutir sobre uma camiseta. Não falei nada ainda sobre o anime. E eu acho que a gente ainda nem chegou no ponto mais interessante, que é de fato o que é necessário para sermos ou para podermos nos tornar heróis. Isso eu acho que é muito bonito e muito bem apresentado no anime. Então isso a gente vai discutir depois, sobre o dilema do Deku não ter poderes, sobre o que é o espírito de um herói, sobre a dádiva de um poder, como tudo isso tem algo a dizer sobre a realidade e sobre o propósito de nossas vidas. Então, eu vou ficando por aqui. Tá tudo bem? Eu deixei essa chamada toda para você ficar empolgado com este quadro, com este panguá, com este canal. E então, se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, comentar e aguardar ansioso pela continuação que vem, semana que vem, pontualmente. Não se engane, terça que vem vai sim sair esse vídeo. Se você está vendo este vídeo uma semana depois já do lançamento, você já tem acesso, provavelmente vai estar aqui em cima
vídeo, tá bem? Ou não também, não sei. Mas o que eu quero dizer é, vamos lá, engajamento, porque eu preciso disso, muito importante você deixar um like, comentar o que você achou dessa brisa toda, você concorda comigo ou você acha que essa frase aqui quer dizer, na verdade, a versão mais negativa, o que você acha que é mais bonito, você acha que tem uma outra interpretação para essa frase, eu ficaria morto de vontade, morrendo de vontade para ouvir você dizer um pouquinho, tá bom? Sei que os vídeos estão um pouco simples ainda, não tem muita edição, não tem muita coisa, mas já melhorei a iluminação, o áudio do meu telefone celular pelo menos tá bom, e minha cara tá bonita, e o conteúdo vai sempre ser uma primazia de beleza e de singularidade, que eu trago sempre aqui para vocês, tudo bem? Meu nome é Thiago Taitz, você acabou de assistir a um vídeo do Sofista Prateado, o filósofo geek, que brisa um pouco sobre aquilo da cultura que a gente tanto gosta. Se quer descobrir um pouco do conteúdo que eu vou trazer para vocês, é só olhar um pouco para trás aqui na minha parede que vocês vão ver. Tem muita coisa aqui já no canal já postada, sobre games, sobre música vai ser postado, sobre poesia vai ser postado também, talvez já esteja no ar. Temos muita análise de filmes também e muito gameplay, tá bom? Fica comigo, se inscreve, não se esquece de se inscrever, não custa nada pra você, me ajuda muito, tá bom? Meu nome é Thiago Taitz e eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado muito desse vídeo e tenha um ótimo dia.